Futuros servidores do município de Moju. Aqui, Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Vamos aqui para a correção da maratona sobre a Lei 405 de 89, que trata do regime jurídico único de vocês aí, futuros servidores do município de Moju, tá? Vamos para a questão número 1. A questão número 1, ela traz a seguinte redação. É forma de provimento originário de cargo público segundo o Estatuto dos Servidores do município de Moju. Primeira coisa que eu quero que você fique atento e que é um tema recorrente que a banca pode puxar na sua prova é justamente as formas de provimento. O que é a forma de provimento? Como o próprio nome diz, forma de provimento é forma de prover, é forma de ocupar um cargo que está vago. Imagine um cargo que está vago e ele será provido pelas formas de provimento. E aí você fique atento mais ou menos ali pelo artigo 10, né, ali da lei, né, que trata do RJU de vocês, tá? Ali pelo artigo 10, justamente aí da lei 405 de 89, traz as formas de provimento. Diz lá nomeação, promoção, transferência, reintegração, aproveitamento e reversão. De acordo com a literalidade da lei, no artigo 10 estão as formas de provimento, forma de ocupar um cargo que está vago. Só que dentre estas formas de provimento que estão preconizadas na lei, a nomeação, a promoção, a transferência, a reintegração, aproveitamento e a reversão, dentre estas, só existe uma forma de provimento que é conhecida como forma de provimento originário, que é justamente o foco da questão. Por que forma de provimento originário? Imagina o seguinte, o município de Moju ainda não conhece você. Não conhece você ainda. Ah, professor, mas eu sou contratado e tal. Mas como servidor efetivo no cargo que você vai entrar como concursado, o município de Moju não lhe conhece, tá? E ele vai lhe conhecer a partir do quê? A partir da nomeação. Então, por isso que se diz que a nomeação é a única forma de provimento originário. Ou seja, a nomeação é o momento em que o município de Moju vai lhe conhecer. As demais formas de provimento, a promoção, a transferência, a reintegração, o aproveitamento, a reversão, as demais formas de provimento são formas de provimento derivados, tá? São formas de provimento derivados, tá certo? Por quê, professor? Porque na promoção, na transferência, na reintegração, no aproveitamento, na reversão, você já está no serviço público, tá? Apesar de que a transferência, hoje, ela é considerada, né, inconstitucional, mas se a banca perguntar de acordo com a lei, né, então, como está aí a transferência, não foi revogado na lei, não há problema, está aí. Tá certo? Então, nós chegamos à conclusão logo de início que a questão número 1, a alternativa que vai para o nosso gabarito é a letra A nomeação é a forma de provimento originário. Na verdade, é a única forma de provimento originário, né, que está preconizado aí na lei 405 de 89. Não esqueça na hora da prova de lembrar disso. De quê? De que o município de Moju não lhe conhece no cargo efetivo que você vai ocupar. Não lhe conhece, vai lhe conhecer a partir da nomeação, tá? Então, nós chegamos à conclusão que a questão número 1, gabarito, letra D de dado, certo? Muito bem, vamos para a questão número 2. A questão número 2 já envolve um outro tema também recorrente e que a banca pode puxar na sua prova. O que é? É a chamada... Traz mais uma vez a ideia da forma de provimento, mas aqui já traz a ideia da forma de vacância. Tá? Professor, o que são as formas de vacância? As formas de vacância, como dizia o meu filho quando era pequeno, é ao contrário das formas de provimento. Já que forma de provimento é forma de prover, é forma de ocupar um cargo que está vago, a forma de vacância é o contrário. O cargo está ocupado e ele será vago pelas formas de vacância. E as formas de vacância, você pode fazer a leitura na lei, está no artigo 49, no artigo 49 da lei.
Tem lá a exoneração, a demissão, a promoção, a transferência, a aposentadoria e a posse em outro cargo e o falecimento. Tá tudo ali pelo artigo 49, tá? Eu quero trazer algumas peculiaridades para vocês ainda sobre as formas de provimento. Qual é? Você tem que entender que é diferente demissão da exoneração. A demissão tem caráter punitivo. Inclusive, deixo até como dever de casa aí para depois você fazer a leitura dos artigos que tratam das formas de demissão, tá? Existe um artigo ali que trata das formas de demissão e esse artigo ele é forte para cair na sua prova. Então, já vou deixar como dever de casa você fazer a leitura do artigo, anote aí, 162. O artigo 162 da lei traz lá na sua redação as formas de demissão. Entre elas, cometer crime contra a administração pública, abandono de cargo, e assim você vai fazer a leitura do artigo 162. Mais uma vez, a diferença da forma de demissão, no caso, a diferença da demissão para a exoneração é que a demissão tem caráter punitivo. A exoneração não tem caráter punitivo, tá? A exoneração não tem caráter punitivo, tá certo? Isso é muito importante dentro desse contexto. Uma outra coisa importante também que eu quero que você fique atento e de repente é uma questão na sua prova, é justamente quais são as formas que ao mesmo tempo são formas de provimento e ao mesmo tempo são formas de vacância. E você consegue chegar nessa conclusão colocando do lado o artigo 10 e o artigo 49. Quando você pega a sua lei aí, você coloca o artigo 10, do lado do artigo 49, você consegue ali justamente verificar quais são as formas que ao mesmo tempo são formas de provimento e ao mesmo tempo são formas de vacância. Quais são? São justamente a promoção e a transferência. Então você verifica, mais uma vez, analisando o artigo 10 da lei com o artigo 49, artigo 10 traz as formas de provimento. E o artigo 49 traz as formas de vacância. Você analisando em paralelo, você observa que existem duas formas que ao mesmo tempo são formas de provimento e ao mesmo tempo são formas de vacância. Quais são essas duas formas? A promoção e a transferência, tá? Ainda nesse tema, eu quero que você leia comigo o artigo 50. Olha só, o artigo 50, ele é muito importante, né? Está logo aí, por quê? Porque ele fala da exoneração. Como eu falei para vocês, dei o dever de casa para vocês, né? E coloquei vocês ali para fazer a leitura do artigo 162, tá? Que o artigo 162, ele traz aí, dentro desse contexto, as formas de a forma de demissão, tá? As formas de demissão. Muito bem. Então, o que acontece? Dentro desse contexto, quando nós estamos trabalhando aqui o tema exoneração, a partir do artigo 50, olha só, a partir do artigo 50, marque aí, eu acredito que é um tema forte para cair também. Por quê? Porque quando traz a ideia do artigo 50 da exoneração, então, a exoneração é importante você ficar atento justamente a partir do artigo 50, tá? O artigo 50. Por quê, professor? Porque o artigo 50, ele diz assim, ó, dar-se-á a exoneração. Então, a exoneração, ela vai se dar de duas formas. A pedido. Então, se um dia você não quiser mais fazer parte como servidor ali do município de Moju, né? Você não quer mais, você foi concursado, você não quer mais. E aí, o que vai acontecer? Você vai pedir a sua exoneração. Não é pedir demissão. Ah, professor, eu não quero mais, vou pedir minha demissão. Não, não existe isso. Você vai pedir a sua exoneração, porque, como nós falamos, a demissão tem caráter punitivo. A exoneração não tem caráter punitivo, tá bom? Então, a exoneração, ela vai se dar de duas formas de acordo com o artigo 50. A pedido é quando o servidor pede a exoneração, ou ela pode se dar ex officio. Professor, o que é ex officio? Faz mal com açaí? Nem com bacaba. Nem com bacaba. Por quê? Porque ex officio significa, escreva aí do lado do seu material, de ofício, ou seja, sem requerimento. Em outras palavras, sem provocação.
Então, as duas situações que estão aí na linha A e na linha B do inciso 2 do artigo 50, traz a ideia aí de acontecer a exoneração de ofício, ou seja, ex officio, ou seja, sem provocação, ou seja, sem requerimento. Então, quais são as situações, professor, em que acontecerá a exoneração ex officio? De repente, é uma questão da sua prova. A linha A fala, quando se tratar de cargo em comissão. Lembre que o cargo em comissão é de livre nomeação e livre exoneração. Esse cargo em comissão é de livre nomeação e livre exoneração. Então, por isso que é possível, a qualquer momento, se você ocupar um cargo em comissão, que a autoridade faça a exoneração ex officio, sem pedido, sem requerimento, tá? E também, como diz a linha B do inciso 2, quando não satisfeitas as condições de estágio probatório, logo mais em questões posteriores, vamos falar os requisitos para ser aprovado no estágio probatório e também vamos falar ali, comentar sobre o tema prazo para o estágio probatório. Tá? Então, mais uma vez, voltando aí na questão número 2, vamos fazer. São formas de provimento e vacância, respectivamente, do cargo público do município de Moju, exceto. Então, perceba, aí é interessante isso, que às vezes o examinador, além de você ter que ter a ideia, ter a noção da questão, você tem que interpretar o comando da questão. Muitos alunos, às vezes, perdem por não conseguir interpretar o comando da questão. Então, perceba aqui que essas questões aqui todas, praticamente 98%, são questões de banca que eu adaptei para a sua prova, tá? Então, ó, aqui ele pede respectivamente, ó, respectivamente o quê? Ele pede forma de provimento e forma de vacância. Vamos analisar. A letra A, nomeação é forma de provimento? Sim. O falecimento é forma de vacância? Sim. Então, lembra que ele está pedindo para marcar a alternativa incorreta. A letra B diz reintegração. Acabamos de ver numa questão anterior. A reintegração é forma de provimento. Demissão, forma de vacância. Perfeito, não é o nosso gabarito. C, reversão é forma de provimento. Aposentadoria é forma de vacância. Então, nós chegamos à conclusão que a alternativa que vai para o nosso gabarito é a letra D de dado. Por quê, professor? A exoneração é uma forma de vacância? É, só que a posse não é forma de provimento. Pode verificar no artigo 10, você não vê a posse como forma de provimento. Perfeito? Vamos finalizando aqui a primeira parte do podcast e logo mais continuaremos no próximo podcast.